Nesse corte vamos entender como o pastor Carlos Duarte, uma pessoa muito querida por muitas pessoas, passou pelo mal do século e conseguiu se recuperar de uma depressão aí profunda, depois de entender isso. E se você conhece alguém que está sofrendo desse mal silencioso, lembre-se de compartilhar com quem realmente precisa. Nós não somos os donos do conteúdo, mas nosso objetivo é fazer com que o conhecimento alcance mais pessoas. Então já se inscreva, porque todo dia tem um conteúdo novo. Eu acabei enfrentando uma depressão, ok? Não, mas não é possível. Sério, eu enfrentei uma depressão forte e aí a barba acabou aparecendo. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, e só que aí quando a barba cresceu, a minha esposa falou: Cláudio, eu achei que a barba tá combinando com o cabelo. E aí eu acabei deixando a barba. Acabou que o visual as pessoas aprovaram. Ficou muito bom. E graças a Deus, e pelo menos eu fiquei mais pertinho da esposa. O visual ficou muito bom. O pastor tá bonito. Ficou bonito assim. Obrigado, acertou em cheio. Obrigado. Agora, sobre a depressão. Por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso em particular, foi o seguinte. Eu fui eu não tive uma família bem organizadinha, não. Era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, e foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta. Num dia, 2 dias depois, eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela desarmou aquele gatilho. Isso. E ela descobriu qual era o problema. Uma profissional muito boa, hein, para entender isso, né? E aí o que acontece? Hoje eu continuo sofrendo isso, as pessoas continuam chegando. Eu ensino as pessoas hoje que você deve levantar todos os dias, de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora, certo? E eu fiz isso na minha vida e hoje vivo bem, graças a Deus. Você, como empresário, não sei, você tem dificuldade para despedir alguém, não? Tenho. Eu sou bem... assim, eu sou um cara que não gosta muito de conflito, tá certo? Eu também não. Então, eu aprendi que como Deus, ele sempre trabalha com misericórdia e justiça. Você não pode ser misericordioso o tempo inteiro. Tem que ser justo, não é isso? É mais ou menos. Tem hora que você tem que exercer misericórdia e não justiça. Se você exerce justiça o tempo inteiro, você fica uma pessoa... muito fria. Se você acaba exercendo misericórdia o tempo inteiro, você fica meio que fraco, né? Pelo menos assim, que as pessoas vão te meio leviano. Sim, como se fosse um grande ingênuo que acabam abusando de você. É igual casamento. Seu casamento, você alterna felicidade e razão. O dia que você quer ser feliz, abra a mão da razão. O dia que você quiser ter razão, abra a mão da felicidade. Ser um pouco surdo também resolve, não? Então, mas o dia da surdez é o dia da felicidade. Aí as pessoas, o que eu levantei hoje? Eu quero ser feliz. Então todo mundo te faz de bobo. Você diz, hoje eu quero ter razão, então não brinca comigo. A gente vai falar bastante sobre o casamento, porque é um assunto bastante interessante, né? Mas ainda na depressão, quando começou a dar aquela afundada, porque a gente vê, em algumas igrejas, você vai ser curado, tenha fé, que Jesus vai curar você da depressão. Quando pega um líder religioso, eu fico imaginando que certamente já ficou de joelho muitas vezes pedindo para Deus para ser curado e para tirar aquela coisa ruim dentro de você. Você chegou nesse ponto, não chegou, pastor? Só que eu sempre fui muito transparente com tudo que eu vivi e até mesmo comigo.
ok? Quando eu descobri que a tristeza ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal, certo? Então, eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Foi aí que minha esposa acionou, né? Logo depois, uma amiga nossa que foi lá. Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui muito transparente no altar da minha igreja. Sim. Então eu sempre falei dos meus problemas, das minhas crises. Inclusive eu falei para a igreja que estava enfrentando um problema de depressão, certo? Até para que eu conseguisse me igualar a eles. Essa é a minha proposta. Tem alguns líderes religiosos que preferem vender a imagem do super-homem. Quando o cara faz isso, ele vai ter problema até para explicar um resfriado. Ok? Mas como você acaba tratando, né, um ambiente bem humano, né, uma coisa bem nivelada, então, aliás, eu recebi muitas solicitações e pedidos de ajuda porque eu venci a depressão. É interessante, isso é importante. Tem muita gente que acha que só está triste e não sabe que está entrando numa depressão profunda, né? Sim, tem que ter cuidado com o tempo que essa tristeza vai durar, ok? Então o tempo é um funcionário de Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta. De alerta. Esse é um corte do canal Expansão de Domínio. Para continuar assistindo outros vídeos, basta acessar esse vídeo aqui.